Milhares de pessoas atravessam as mesmas estradas todas as noites. Quase todas chegam em casa em segurança. Isso que torna o acaso tão fácil de ignorar. Às vezes você simplesmente esquece de abastecer o carro e acaba parando no lugar errado e na hora errada. Um pequeno erro é às vezes tudo o que você precisa para conhecer o desconhecido. Nós gostamos de acreditar que existe uma razão para que as coisas ruins aconteçam, mas às vezes não existe sinal nenhum. Isso foi o que aconteceu com esse homem durante essa noite. No episódio de hoje, no jogo chamado Driving Home. E a gente encontra esse personagem que estava dirigindo na pista e aconteceu esse azar, ou talvez o descuido, né, de o combustível do carro acabar. E agora ele se encontra aqui meio que isolado no meio do nada. A única chance agora de tentar solucionar isso é procurar algo aqui perto. O personagem disse que o telefone dele não tá funcionando. E aquele lugar tá bem isolado, na verdade. No meio de uma floresta. Então o que tem a fazer aqui é tentar achar talvez algum posto de gasolina ou alguma coisa perto para ver se tem como encontrar ajuda. Então a gente já encontrou algo aqui diferente. Parece uma casa que ele tá dizendo aqui. O que já é meio suspeito, na verdade, porque parece ter uma casa meio de subúrbio. E no meio de uma pista dessa é algo meio estranho. Uma coisa meio deslocada encontrar uma casa assim. Pelo jeito não tem ninguém respondendo. Talvez não tenha ninguém aqui dentro, na verdade. Vamos tentar ir atrás da casa para ver se encontra alguma coisa. E aqui a porta totalmente aberta, o que já é outra coisa suspeita. Vou tentar achar aqui algum telefone, ele tá dizendo. Isso aqui já é alguma coisa que não é muito recomendado de se fazer, na verdade. Uma casa no meio do nada, você simplesmente começa a entrar. O telefone não tá funcionando. Parece uma casa normal até agora. Nada de diferente. Vamos tentar checar os outros cômodos. Um quarto normal também, uma cama de casal, uma outra cama. E aqui é a porta da garagem, tá falando que precisa de uma chave pra entrar ali. Vamos tentar achar essa chave então. Tem um jornal, mas eu acho que não dá pra ler ali. Tá escrito. Esse aqui também não. Não dá pra ler muita coisa, só tá falando o nome ali. O nome do jornal. Essas fotografias aqui não tá mostrando muita coisa também. E aqui tá a chave.
Que deve ser pra abrir aquela porta da garagem ali. Bom, e aqui a gente achou algo totalmente improvável. Parece um monte de corpo meio que mutilado. O que não era de que dava pra esperar encontrar nesse lugar. Então alguma coisa aconteceu nessa casa ou alguém provocou isso aqui. Porque parece que eles estão. Tipo, tem umas velas aqui do lado. Parece ser uma coisa meio que organizada, na verdade. Isso aqui talvez sejam os moradores que estavam nessa casa aqui. E tem até colocado em prato esses pedaços. Então alguma coisa aconteceu muito errado aqui nesse lugar. Então isso já é mais um sinal para simplesmente sair o mais rápido possível desse lugar e não tentar ficar investigando aqui. Porque alguma coisa aconteceu. Uma coisa muito errada aconteceu aqui, né? O personagem tá até falando que a primeira coisa que tem que se fazer agora é sair correndo. A gente conseguiu pegar o combustível já, né? Pra abastecer o carro. Então vamos voltar pro carro e tentar sair desse lugar. Pelo jeito não tinha mais ninguém ali. Bom, aqui já tem um. Já chegamos no carro já. Vamos abastecer. Tentar sair desse lugar. Bom, agora a gente já consegue sair daqui e torcer para que consiga escapar desse lugar aqui ou de algo que fez aquilo lá. Naquela casa. Pelo jeito não tem ninguém perseguindo. O lugar tá totalmente silêncio, né? Bom, e talvez o que fez aquilo lá esteja aqui perto ainda. E esse foi Driving Home. Bom, eu gostei muito do jogo. Foi um final bem inesperado, na verdade. Que quando o personagem achou que ele estava seguro e tinha conseguido escapar dali, né? Pareceu aquela. Parecia ser uma criatura. E parecia que ela estava segurando algo na mão. Eu não sei se era uma faca, talvez. Não dava pra ver direito. E fica um final assim meio estranho de tentar descobrir o porquê aconteceu aquilo ali na verdade. Porque talvez aquela criatura que tenha feito aquilo lá naquela casa. Isso é uma teoria do que pode ter acontecido. Ou talvez ela já estava perseguindo o personagem antes. Porque eu achei meio estranho o jeito que aqueles corpos estavam mutilados lá. Porque parecia uma coisa meio que ritualística com vela, o jeito que eles estavam posicionados também.
Então talvez aquelas pessoas estavam invocando alguma criatura ou invocando aquela criatura que perseguiu o personagem. Isso é uma teoria que tem, porque o que dava para entender ali era meio que isso que ficou sugerido, porque parecia algo meio ritualístico mesmo. Ou talvez tudo isso desde o começo já era algum tipo de armadilha, porque aquela casa meio no meio do nada já era uma coisa meio suspeita que eu falei, na verdade, e a porta aberta ainda. Talvez aquela casa já era meio que uma armadilha para tentar atrair alguém que pare para ver o que aconteceu ali. Talvez aquela criatura já fez esse tipo de coisa. Talvez aquela casa foi tudo uma criação até mesmo da criatura, né? Para tentar atrair alguém desse jeito. Mas fica algo meio ambíguo e difícil de descobrir o porquê aconteceu essa coisa, né? Porque foi acontecer isso. E não dá pra entender direito o que era aquela criatura, na verdade, né? Ela parecia ter um rosto meio humanoide estranho. Parecia até um rosto meio de manequim ou de um boneco, algo do tipo. Que era uma coisa bem estranha, meio Uncanny Valley, né? Ou talvez uma teoria mais estranha de que aquela criatura já estava perseguindo o personagem bem antes disso. Bem antes dele parar o carro aqui ou de acabar o combustível. Talvez ele já estava perseguindo o personagem já há muito mais tempo. Mas fica meio suspeito isso de ter aquela casa ali com aqueles corpos daquele jeito. Não dá pra ter muita resposta do que aconteceu e o que era aquela criatura na verdade. Mas essa história ela mostra que talvez aquilo tenha sido só azar, talvez uma noite ruim, uma estrada ruim, ou encontrar o lugar errado ao acaso. Mas no fim, talvez a parte mais assustadora não seja descobrir o que estava naquela casa. Talvez seja nunca descobrir. E essa terrível possibilidade de que algumas coisas elas simplesmente aconteçam. E até a próxima.